E hoje eu vou apresentar para vocês o conceito melasma lapidado, que eu sempre falo aqui para vocês e hoje eu vou apresentar para vocês. Eu me chamo Marina Feld, sou esteticista e terapeuta integrativa e a criadora do conceito melasma lapidado. Eu ajudo profissionais da estética a se transformarem em referência no tratamento de melasma, tratando pela raiz, sem uso de ácidos e sem o efeito rebote. E aí, gente, bora conversar sobre o melasma lapidado? Quero apresentar para vocês um pouquinho do conceito melasma lapidado. O que é o conceito melasma lapidado? É um conceito que consiste em identificar e tratar a raiz do melasma. Como assim? Toda disfunção estética tem raiz. Toda disfunção estética tem raiz. Então nós precisamos entender de onde veio aquilo ali. Porque o que acontece? Como que nós profissionais da estética fomos educados a tratar o melasma? Melasma é do sol, ou melasma é genético, você está fadado a ter a paciente está fadada a ter este melasma. Então nós pegamos e fazemos o quê? Descamamos o rosto da paciente usando ácidos, usando peelings, usando kits e mais kits no rosto da paciente. E isso é errado? Sim. Então, se você, profissional da estética, faz dessa forma ainda, está errado. E o laser, da mesma forma, está errado, porque trata, ou melhor, não trata, clareia somente a nível de pele, faz remoção de depósito de melanina. Então, o efeito rebote é certo. Com toda certeza, toda profissional de estética que faz o tratamento baseado em produtos somente a nível de pele, o efeito rebote é certo. O que é o efeito rebote? O efeito rebote nada mais é do que, fazendo uma analogia para vocês entenderem, você limpa a casa e deixa a janela e a porta aberta no meio de uma tempestade. Vai sujar de novo ou não vai? Lógico que vai. Infelizmente vai. Então, o que acontece isso em relação ao nosso corpo? Nós clareamos o melasma de fora para dentro, removemos o depósito de melanina e o que acontece? O melasma é uma informação de inflamação. Então, o corpo que está enviando a informação de inflamação permanece enviando, tá? Então, é isso que acontece. Esse é o efeito rebote, é você não tratar o melasma pela raiz, somente fazer um clareamento de depósito de melanina e o corpo permanece mandando a informação de inflamação, que é a mancha. A mancha nada mais é do que um aviso do corpo da sua paciente dizendo para ela: ei, cuida de mim. Ei, eu estou em desequilíbrio. Quando nós entendemos este conceito dentro da estética, não somente dentro do melasma, mas dentro da estética toda, nós precisamos compreender que o corpo da paciente grita e que nós precisamos olhar para dentro dela, que ela precisa olhar para dentro dela. Quando nós olhamos para a Bíblia é muito assertiva em todas as coisas. E uma vez Deus disse a Abraão, Lesh Lehá, olhe para dentro de você. E essa é a coisa que nós mesmos fazemos, olhar para dentro de nós. Nós olhamos ao redor, nós olhamos as circunstâncias, mas não olhamos para dentro de nós. E assim é a nossa paciente, com ela mesma. Ela não olha para dentro dela. Muitas coisas o corpo dela está gritando, mandando informação, mandando um aviso de um desequilíbrio, mas ela não olha para dentro dela. Ela está tão perdida com as funções do dia a dia, em ser mãe, em ser profissional, em cumprir a agenda, em fazer o que é necessário, que ela não olha para dentro dela. Quantas de nós não olhamos para dentro de nós mesmas? Nós não paramos para ver o que o nosso corpo está nos contando. Eu tenho uma aluna que é uma lapidadora, inclusive ela contou isso para vocês na jornada, quem acompanhou deve ter visto o depoimento dela, ela nem sabia que ela tinha determinados problemas. E dentro do curso que ela foi compreendendo as raízes do melasma, ela percebeu que aquilo era a raiz do melasma dela e ela não tinha parado para perceber que ela tinha. Mas ela falou assim, não, então calma aí, se isso aqui tá dizendo que eu tenho, então eu vou tratar como se eu tivesse, mesmo não tendo na cabeça dela. Quando ela melhorou os sintomas que ela não percebia que tinha,
ela percebeu que ela tinha um problema e essa era a raiz do melasma dela. E hoje ela lembra de como ela era antes de perceber que ela tinha um sintoma e fala, meu Deus, como que eu não percebia isso que meu corpo estava falando? Gente, é de explodir a cabeça ou não? É isso. Assim foi comigo também. Eu tinha dores abdominais o tempo todo. Só que como era o tempo todo, passava despercebido por mim. Eu já nem percebia mais que aquela dor abdominal estava ali, mas doía. E quando eu me livrei dela, eu parei e falei, ei, tem algo diferente. Aí na próxima oportunidade que por um acaso deu uma dorzinha, eu falei, eu não quero isso pra mim. E daí eu falei, meu Deus, eu era assim o tempo todo. Isso doía o tempo todo e eu não percebia. Era tão normal doer que pra mim aquilo não era nada, era normal. Era normal. E as nossas pacientes são assim também. Infelizmente, as nossas pacientes não têm percepção do que o corpo delas está falando. Só que nós só vamos conseguir mostrar para a nossa paciente que há um problema nela se nós tivermos informação suficiente, conhecimento suficiente, para mostrar para ela o que está errado. Então, muito bem, a minha paciente pode chegar com muitas informações. Se eu não souber o que fazer com elas, para mim não é nada. Só que se eu tenho conhecimento da sintomatologia clínica, que é um dos módulos do curso Melasma Lapidado, eu sei o que fazer com elas. E tudo é sintoma. Vocês sabiam que mãos e pés amarelados é um dos sintomas de uma raiz do melasma? São coisas muito simples que na maior parte das vezes nós não damos importância. E não damos importância porque nos falta conhecimento, infelizmente. E é isso que eu quero trazer para vocês no conceito melasma lapidado. O conhecimento do que fazer, vocês entenderem o que é a raiz do melasma e colocar isso em prática na paciente de vocês. E tudo é sintoma. E uma coisinha liga com a outra. Uma coisa faz o link com a outra. E quando que nós temos a certeza da sintomatologia clínica do paciente? Com os relatos do paciente daquilo que ele sente e a comprovação nos exames laboratoriais. Você pegar o exame laboratorial da sua paciente e falar assim, olha, isso que eu te falei está aqui, ó. Olhando nos níveis de níveis ideais, não de normais, tá? Desculpa, gente, já ia errar aqui. Não podemos levar em consideração os níveis normais do exame. O que é o nível normal? Aquela referência que vem ali no laboratório, aquela referência que o laboratório manda. Aquilo ali nos níveis de normalidade, fora da normalidade, é patologia. E quem trata a patologia é o médico. Não é você e nem eu, profissional da estética. Nós levamos em consideração os níveis ideais que são usados na União Europeia, que é os níveis de prevenção de saúde. Então, é isso, gente. Então, primeiro passo, sintomatologia clínica do paciente, entender o que está acontecendo. Tudo precisa ser levado em consideração. Como eu já falei para vocês, pés e mãos amarelados é o sintoma de uma raiz do melasma. Língua branca quando acorda. Mas, Marina, eu vou perguntar isso para minha paciente, se ela acorda com a língua branca? Sim. Isso se chama saburra. Por que a pessoa tem saburra quando acorda? É um sinal de um desequilíbrio. E essa sintomatologia mostra uma raiz do melasma. Então, nós precisamos do conhecimento suficiente para compreender o que fazer com todas essas informações. Em seguida, pegar os exames laboratoriais que comprovam isso que a gente olhou ali na sintomatologia clínica do paciente. Olhando os exames laboratoriais de forma preventiva, da forma que nós podemos trabalhar, isso é muito importante, que nós precisamos trabalhar dentro daquilo que é possível para nós, aquilo que é permitido para nós, tá? Nós vamos entender o que a paciente tem e a partir de então elaborar o melhor tratamento para ela.